Após o término do processo de replicação, isto é, processo pelo qual a fita de DNA se autoduplica, a nova fita de ácido desoxirribonucleico está pronta para continuar com as próximas etapas do metabolismo celular. Porém, para entendermos a próxima etapa deste processo, ou seja, a transcrição, precisamos pegar um retorno e voltarmos à estrutura da molécula de DNA, analisando as suas especificidades. Olhando para a estrutura tridimensional da molécula, notamos que ela é formada por duas cadeias enroladas entre si em sentido antiparalelo e com rotação para a direita, ou seja, rotação destrógera, com cerca de 10 pares de base por volta. O esqueleto, ou seja, a parte exterior da cadeia, é formado por resíduos de açúcar e fosfato, enquanto a parte interna é composta por bases nitrogenadas. A cadeia de DNA é um polímero que tem como monômero uma estrutura chamada de nucleotídeo, formada por sua vez por um grupo fosfato unido a um açúcar. Sabendo a estrutura do monômero, partimos agora para a formação da fita de DNA. A ligação fosfodiéster é a responsável por unir nucleotídeos através do grupo 3' hidroxila da 2' desoxirribose de um nucleotídeo para o fosfato do grupo 5' hidroxila do nucleotídeo adjacente. Essa ligação confere uma polaridade à molécula, por conta da assimetria dos monômeros e das ligações fosfodiéster. As bases nitrogenadas que formam a molécula de DNA são 4: adenina, guanina, timina e citosina. Adenina se liga com timina e guanina se liga com citosina. Como resultado, a molécula do ácido desoxirribonucleico é uma excelente fonte de informação genética e a replicação faz o processo de multiplicação dessa informação. Agora vamos ligar os motores e partir rumo à transcrição. Esse processo consiste na transmissão da informação genética do DNA para um outro ácido nucleico, chamado de RNA, uma molécula que possui semelhanças com o DNA, porém, dentre suas diferenças mais marcantes, estão o fato de ser uma fita única e não possuir a base nitrogenada timina. Etapas do processo de transcrição. Antes de iniciarmos, é importante destacar que os precursores da transcrição são os trifosfatos de ribonucleosídeos. A primeira etapa do processo de transcrição se chama iniciação. Na iniciação, uma enzima chamada RNA polimerase assume o volante e comanda todo o processo. Ela se liga a uma região específica da molécula de DNA chamada promotor, a qual informa onde a polimerase deve começar a transcrever. Uma observação é que, em eucariotos, existem vários tipos de proteínas que também se ligam à região promotora, chamadas de fatores gerais de transcrição. Eles desempenham algumas funções como auxiliar na ligação polimerase-promotor, desnaturar a fita de DNA e ajudar no escape da polimerase da região promotora, que se dá após cerca de 10 pares de bases de comprimento. Muitos promotores de eucariotos possuem uma sequência chamada de Tata Box, a qual é reconhecida por fatores de transcrição e pela enzima polimerase. Quando esses fatores se ligam, a fita de DNA é desnaturada. Uma vez que a RNA polimerase está na região do promotor, ela começa a adicionar nucleotídeos à fita molde de RNA. Alongamento. Durante o alongamento, a RNA polimerase caminha ao longo de uma fita molde de DNA, da extremidade 3' para 5'. Para cada nucleotídeo no molde, a RNA polimerase adiciona um nucleotídeo correspondente que é complementar à extremidade 3' da fita do RNA mensageiro. Para cada timina na fita molde, a RNA polimerase adiciona adenina. Onde há adenina, adiciona-se uracila. Onde há guanina, adiciona-se citosina. E onde há citosina, uma guanina é adicionada. No alongamento, esse processo é repetido por várias vezes e a fita de RNA vai ganhando mais bases e, portanto, ganha também mais comprimento. A RNA polimerase encontra-se agora em um complexo aberto, onde a mesma abre a fita de DNA à sua frente e renatura a fita logo após a sua passagem.
além de fazer a catálise da polimerização do RNA. Término. Após o alongamento da fita, a RNA polimerase precisa pisar no freio, ou seja, o alongamento não pode durar infinitamente. Para isso, existem mecanismos que regulam o que nós chamamos de término, que finaliza a transcrição em si. Este processo ocorre quando a RNA polimerase transcreve uma sequência do gene conhecida como terminador. Nas bactérias, existem terminadores RHO dependentes, ou seja, requerem a proteína RHO. E existem os terminadores RHO independentes, que não precisam das tais. Os terminadores intrínsecos, por sua vez, não precisam de outros fatores para determinar a parada da transcrição. Mas como eles fazem isso? Eles possuem uma sequência de 20 nucleotídeos invertidos, seguidos por um trecho de adenina ligada à timina de 8 pares de bases. Quando a RNA polimerase passa por essa sequência, a molécula de RNA forma uma haste alça, ou grampo, que vai ser atraído pela sequência anterior, formando essa estrutura. E o próximo par de bases é uma ligação adenina-uracila, muito fraca, que provoca o rompimento da molécula e a terminação da transcrição. Processamento. Em eucariotos, o transcrito que surgiu do processo de transcrição é chamado de pré-RNA mensageiro, pois ainda precisa sofrer algumas modificações para que esteja pronto para ser traduzido. Para completar esse processamento, é necessário que a molécula passe pelo processo de capeamento, poliadenilação e splicing. O capeamento é chamado também de Cap5', que é formado por guaninas modificadas e protege o transcrito de ser quebrado. Ela também auxilia o ribossomo a se ligar ao RNA mensageiro e começar a leitura para produzir a proteína. Uma cauda poli-A, ou seja, uma cauda de nucleotídeos adenina, é adicionada ao final do transcrito. Quando uma sequência chamada sinal de poliadenilação aparece em uma molécula de RNA durante a transcrição, uma enzima corta o RNA em dois naquele ponto. Outra enzima adiciona aproximadamente 100 a 200 nucleotídeos de adenina na extremidade 3'. A cauda torna o transcrito mais estável e ajuda a exportá-lo para o citoplasma. Splicing. O splicing é um evento no qual partes específicas do pré-RNA mensageiro, chamadas introns, são reconhecidas e removidas por complexos de proteína, chamado spliceossomos. Os introns são sequências de bases que não codificam proteínas, que devem ser retiradas para outras partes codificadoras serem unidas. Os spliceossomos identificam as sequências que devem ser removidas, ligam-se a elas e retiram-nas do meio da fita de RNA mensageiro. As partes do pré-RNA mensageiro que não são removidas são chamadas de exons, as quais são sequências de bases que codificam proteínas. Os exons são colocados juntos pelos spliceossomos para formar o RNA mensageiro final, que é enviado para fora do núcleo para atuar na construção de uma proteína. Assim, finaliza-se a etapa da transcrição.